Mais uma quarta-feira profética, poderosa na presença de Deus. E sabe, hoje uma palavra que o Senhor me revelou no início da semana, uma palavra que impactou a minha semana, que me fez repensar muitas coisas. E eu gostaria que desafiar você, convidar você para pedir às pessoas aí do quarto, da sala, para parar um pouquinho, sabe? Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra além do corpo, da mente, vai até a alma, espírito, e faz as separações, as liberações necessárias. Então, pede para as pessoas dar uma paradinha aí, se juntar a você, para a gente assistir essa palavra tão poderosa. Também fale aí com o pessoal que está mais distante, manda aí uma mensagem para aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que está precisando. Olha, está começando o culto online da minha igreja, e eu gostaria muito que você participasse. Entre lá no chat, vamos fazer aquela família online poderosa, em nome de Jesus. Domingo eu estive aqui às 10 da manhã na nossa celebração presencial, e a emoção de estar na casa de Deus, de entrar pelos átrios da casa do Senhor, de construir o altar coletivo. Não é o altar pessoal, é o altar altar maior, altar coletivo, altar da igreja. Foi emocionante para mim, para minha família, e nós voltamos para casa regozijando. Por isso, domingo, 10 horas, venha mesmo, sabe? Programe-se, se você está com a saúde em dias, programe-se para estar aqui adorando como coluna do Senhor e baluarte da sua verdade. Amém? Um dia na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, vale mais que 1000 dias em outro lugar. Foi o que o salmista falou. Venha para cá domingo às 10 horas. Graças a Deus, aleluia. Olha, hoje eu quero conversar com você, com os nossos irmãos, com a igreja, uma palavra profética que o Senhor me deu no início da semana, que causou impacto na minha vida. Eu quero falar sobre o cálice da culpa. O que é isso? Muitas vezes, eu não sei se você já tomou alguma coisa por engano. Muitas crianças fazem isso, e muitas crianças na fé estão tomando algumas coisas que eles acham que é remédio, que vem de Deus, e não é. Eu chamo isso de o cálice da culpa. O que é? Satanás, ao longo da história bíblica, ele sempre trabalhou para colocar o fardo da culpa sobre as pessoas, sobre a raça humana. E hoje eu quero mostrar aqui os dois passos as duas estratégias que ele usa para colocar sobre nós o cálice da culpa, e também como nós podemos nos libertar dessa culpa, que é o terceiro ponto que eu vou falar também hoje, e eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Eu quero te lembrar que a gente cresce carregando sobre os nossos ombros um tipo de culpa que nos prende, que nos amarra, e eu vou dar alguns exemplos. Esses dias eu estava assistindo uma propaganda na TV, e de repente passou a propaganda de um banco, dizendo que aquelas pessoas que investiram tanto, que depositaram tanto, agora nesse período de pandemia, eles estavam tranquilos, eles tinham dinheiro guardado, e começou a bater uma culpa em mim, e eu falei, meu Deus, eu não guardei nada, eu não fiz nada disso, e de repente vai até prejudicar. E o Espírito Santo falou comigo, olha, no céu, no meu trono, você tem um tesouro inesgotável, basta pedir que o teu Pai te dá. Por quê? Porque desde que nós nascemos e crescemos, Satanás ele vai trabalhar para nos aprisionar através de um espírito de culpa. O que é isso? Você conhece pessoas que passam por aí, que sente muita culpa por não ter o bom emprego, por não ter conseguido o emprego que o seu irmão, que aquela outra pessoa conseguiu. Outros sentem culpa porque não tem aquele salário adequado e não consegue pagar as contas direito. Outros têm culpas porque não conseguem ter a família como aquele outro aparentemente tem. Outras pessoas têm culpas
porque não tem a casa, não conseguiu arrumar sua casa, não tem aquele carro que ele gostaria de ter para trabalhar, para viajar, e vai crescendo a culpa, sempre girando em torno de coisas materiais, uma disputa para ter cada vez mais. Aí você vai assistir alguns programas e você vê lá aquelas pessoas com aquelas mansões, você vê aquelas pessoas ganhando dinheiro com seus iates, você fala: meu Deus, eu me sinto culpado porque essa semana eu não consegui dinheiro para pagar a minha conta de água e de luz, eu sou incapaz. E outras pessoas carregam culpas mais profundas, que são as culpas emocionais, as culpas sentimentais, as culpas espirituais. Por exemplo, nossa, fulano lê a Bíblia todo dia, ora todo dia, tem uma vida espiritual tremenda, e eu leio um versículo, sei 2, 3 e mal, meu Deus, misericórdia, como eu sou, sabe? Esse espírito de culpa, se ele não for resolvido, faz da gente prisioneiros de nós mesmos. É isso mesmo, nós acabamos, cada tipo de culpa é um tijolo que vai sendo construído dentro de nós e nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Eu quero mostrar para você como é que o inimigo faz. Eu tenho 2 textos bíblicos e quero a sua paciência para a gente dar uma olhada juntos, para a gente ler juntos e acompanhar. Eu quero mostrar primeiro ponto que Satanás faz para implantar essa culpa dentro da gente. A primeira coisa eu chamo de o golpe da culpa. É o ponto número 1. Sabe, anote aí se você quer anotar, você precisa passar isso para outras pessoas. Primeiro é o golpe da culpa, que está lá em Gênesis 3, de 1 a 6. Olha só o que aconteceu quando o casal, Adão e Eva, estavam lá no paraíso. Satanás, ele entra num animal, numa cobra, numa serpente, e organiza uma comunicação, mas na realidade não era uma comunicação normal, era um golpe que ele estava dando dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Olha, acompanhe comigo rapidinho essa leitura. Gênesis 3, a partir do verso 1. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, verso 6, presta atenção, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Você percebe aí que Satanás, na sua inteligência maligna, ele arquitetou o golpe da culpa, e isso acontece hoje em nossas vidas, se repete. O que aconteceu ali? Deus coloca o homem no jardim e diz para eles claramente, você vai ler nos versos anteriores: vocês podem comer de tudo que há no jardim, todas as árvores frutíferas, mas a árvore, aquela árvore ali, aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não comereis, não tocareis, não vão se aproximar dela. Porque Deus Deus estava desenvolvendo no homem o caráter da obediência, porque o jardim era o primeiro passo para um governo de Deus com o seu povo. Para governar todas as coisas, Deus colocou o homem primeiro para governar um jardim. E o Senhor coloca ali um escudo de obediência, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás entra lá e olha o golpe. Ele diz assim: então quer dizer que Deus falou para vocês não comerem dos frutos que há aqui? Você percebe que Satanás começa a lançar
uma desconfiança. Em outras palavras, Satanás procura fazer com que o homem, com que a mulher, naquele momento Eva, desconfiasse de Deus e lançasse sobre Deus uma culpa. Percebe aí? Satanás está dizendo o seguinte: sabe de uma coisa? Vocês são inocentes demais. Deus colocou aquela árvore ali e falou para vocês não comerem, porque no momento que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Vocês vão poder ter mais poder, ter mais informação, ter mais conhecimento. Olha, vocês vão poder fazer muito mais coisas. Deus é culpado, Ele está enganando vocês. Então Satanás, ele procura fazer o homem pensar que Deus tinha culpa, estava limitando, era culpado por limitar as suas vidas. Mesmo Deus dando o jardim, dando todos os animais, dando autoridade para eles colocar o nome dos animais, dando, sabe, relacionamento no virar da tarde, tudo isso que estava progredindo e crescendo, Satanás coloca no coração de Eva a ideia de que Deus era culpado. E quando ela então amadurece essa ideia, é verdade o que você está falando. Ela foi lá, comeu, e quando ela comeu, os olhos se abriram. E ela deu para o seu marido e ele comeu. Imediatamente ele fugiu da presença de Deus, porque a culpa que o inimigo atribuía a Deus passou para eles. Eles se sentiram culpados pela desobediência, pela situação com que se envolveram. Tiraram os ouvidos da voz de Deus e colocaram seus ouvidos na voz de Satanás. E o golpe da culpa sobre nós é o mesmo esquema. Quando você lê ainda o verso 6, que eu gosto muito, você vai perceber que Satanás, para aplicar o golpe da culpa, ele atingiu os olhos, ele atingiu os ouvidos e atingiu a boca. Ela experimentou. Então você escuta, você vê, você come, você experimenta ou você fala e de repente começa a se alimentar de um espírito de culpa, do golpe da culpa. Foram excluídos ali do Éden, perderam tudo, e o homem começa uma caminhada de culpa. Esse é o golpe da culpa que Satanás até hoje tenta reproduzir em nossas vidas. Você está na igreja, aí aparece alguém, esse negócio de igreja, você é um dizimista fiel, Satanás manda uma cobra, um espírito dentro de uma pessoa, para dizer, está dando dinheiro para o pastor. E todas essas coisas, a promessas para quem anda na casa do Pai, promessas para quem é fiel nos dízimos, nas ofertas, promessas para quem busca o Senhor. E Satanás, ele vai trabalhando todos os dias, mandando pessoas, circunstâncias, para aplicar o golpe da culpa, e nós acabamos comendo o fruto da desobediência, o fruto da culpa, e isso nos deixa longe de Deus. Isso nos afasta de Deus. Então, o primeiro passo, você tenha cuidado com o golpe da culpa que está lá em Gênesis 3, de 1 a 6, que atinge os seus olhos, seus ouvidos e a sua boca. O golpe da culpa é a primeira estratégia de Satanás para você começar a se sentir culpado. E aí, o segundo passo, quando ele consegue dar na nossa vida o primeiro passo, o segundo passo é a implantação da culpa. E Davi sabia disso muito bem, porque está lá no Salmo 32, versos de 1 a 5. Mas olha só, tem outros salmos que ele falou dessa implantação da culpa na vida dele. Olha o que está lá no Salmo 38, 4.
as minhas culpas me afogam, são como fardo pesado e insuportável. Presta atenção aí, porque Davi, ele começa a fazer uma revisão, uma reorganização na vida dele, e ele percebe que ele estava sendo afogado e pesado demais, peso insuportável, com as culpas que foram implantadas dentro dele, que ele estava carregando. Lá no verso 69:5 também ele diz: tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. E aqui ele começa a buscar de Deus a direção. Mas quando a gente chega no capítulo 32, verso de 1 a 5, ele faz uma descrição do caminho que Satanás usa para implantar essa culpa dentro da gente. Uma vez que nós recebemos o golpe da culpa e aceitamos, agora há um processo para implantar essa culpa. E eu quero ler para vocês aqui, a partir do verso 3. Depois eu volto para o verso 1 e 2. Tá bom? Vamos tomar um pouquinho de água? Olha só, gente. A partir do verso 3, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E depois ele volta, ele conclui o verso 5 dizendo: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Aqui é a chave: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Depois eu dou uma olhada no verso 1 e 2. Mas ele descreve no verso 3 e 4 os passos de como a implantação da culpa nos adoece, nos domina e nos aprisiona. Então no verso 3, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados. Eu chamo isso de culpas caladas. Em outras palavras, a culpa guardada, implantada em segredo dentro da gente. E são muitas. Você sabe que tem gente que se sente culpado porque tem um cabelo que ele não gosta, tem uma boca que ele não gosta, se sente culpado porque não tem uma aparência, ele não gosta da sua aparência. Satanás, ele implantou essa culpa. Tem pessoas que se sentem culpadas porque não sabem falar bem, porque não sabem cantar como aquelas pessoas cantam, porque não tem a voz afinada, porque não consegue tocar um instrumento. E é preciso entender que nem todos foram chamados para louvor, para adorar. Tem outros que foram chamados para evangelizar, para ter ministério de compaixão, para ajudar pessoas. Mas Satanás vai implantando culpas porque nós não somos como aqueles melhores que achamos que são. E isso aconteceu com Davi. E estas são as culpas caladas, que a gente não fala. Elas ficam lá dentro, nos corroendo, nos adoecendo. Assim aconteceu com ele. E olha só a tragédia. Enquanto eu me calei, ele diz, enquanto eu calei essas culpas implantadas, eu guardei dentro de mim, me alimentava delas, mas ninguém sabia. No verso 3 ele diz: os meus ossos envelheceram. Ele envelheceu em um ano o que outras pessoas levam 10, 20 anos. Quantos jovens envelhecidos? Quantos jovens, quantas pessoas que podiam estar na sua plenitude de saúde estão envergando, cabeça está abaixando, a voz está definhando, vivem amarguradas, compartilhando angústias. E ele diz: olha, o meu corpo sentiu quando eu calei as minhas culpas. Até meus ossos começaram a envelhecer. É o que ele diz lá no verso 3. A segunda coisa,
ele diz que ele gemia todo dia. A dor da alma, a dor interior é tão intensa, que a vida se transformou de celebração para gemidos. E o que é gemidos? São aquelas pessoas que passam o tempo todo reclamando de tudo. Isso é gemido. A comida não está boa, a roupa não está boa, o dia não está bom. Sabe, transforma seus gemidos em fofocas, em reclamação. É um poço de lamentação, e às vezes até blasfêmias contra Deus. Isso é gemido. E ele diz: eu comecei, por causa da dor da minha culpa, meus ossos começaram a envelhecer, e eu comecei a gemer todo o dia. O gemido era um estilo de vida para ele. É isso que ele diz lá no verso 3 do Salmo 32. E aí, quando ele chega no verso 4, ele diz que ele sentia a mão de Deus pesando todo dia contra ele. Aprisionado pela culpa, ele percebeu que o céu estava fechado, que a voz do Senhor não passava, e que a mão realmente de Deus estava pesada sobre ele. E ele conclui, no verso 4, ele diz: o meu vigor acabou. Você conhece alguém que só anda cansado? Cansado da vida, cansado de tudo? Você conhece alguém que quando conversa parece estar desistindo de tudo? É o vigor que acabou. Sequidão de estio, quer dizer, o coração está seco, a alma está seca, não há fontes de águas vivas, está tudo seco por dentro. As pessoas não têm mais forças. E o sintoma principal que você vai entender isso é quando você vai, vocês sabem que a gente faz um trabalho, agora no final do mês vamos levar uma carga de ajuda para algumas regiões do sertão. E você conversa, eu converso com muita gente, e ela disse: se eu acertasse na loteria ia ajudar. Não, um dia quando eu arrumar um emprego. Tem pessoas que elas vivem do passado e das possibilidades futuras, mas fugindo sempre do presente. Se você tem 2 quilos de feijão, reparta 1 quilo hoje. Não é quantidade, é fidelidade, é o que você tem. Não é preciso dizer: quando eu tiver, reparte o que você tem, que o Senhor vai providenciar mais. Se você ficar acumulando, não vem mais. Então, o salmista diz que o vigor dele acabou, não tinha forças para conquistar o tempo, a vida, e em nome de Jesus, seguir em frente, lutar e vencer. Ele estava também amarrado pelas cordas do fracasso. Então, tudo isso, a culpa calada, ela traz, até que ele começa a mostrar uma chave. Ele começa a mostrar a chave que está lá no verso 5. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz: confessei-te o meu pecado. Está lá no verso 5. Ele diz que ele confessou o pecado, confessou a iniquidade e confessou a transgressão. O que significa isso? O pecado representa o erro cometido. Errei, o Senhor me apontou esse caminho, eu fui para o outro. A iniquidade é a permanência voluntária nesse erro. E a transgressão é a rebeldia que foi gerada dentro de mim para eu cometer o meu pecado e permanecer na iniquidade. Entendeu?
É impressionante isso, você precisa entender isso. Então ele já estava no terceiro estágio, E aí, tudo começa, o verso 5, do capítulo 32 de Atos, é a chave. E ele está em conexão com o 1 João 1,9. O salmista descobre a libertação da sua culpa. 1 João 9 está escrito lá: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Presta atenção, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quebra esses grilhões malignos invisíveis dentro da gente. Tudo começa com a confissão de pecado. Eu gosto muito quando Davi teve a experiência, e o próprio Jó, e os homens de Deus, quando pecavam, eles se vestiam de saco, e eles então se ajoelhavam nas cinzas, para mostrar uma humilhação pessoal diante do Todo-Poderoso. A confissão é isso, é concordarmos com Deus que nós pecamos, que nós erramos, que nós deixamos Satanás nos golpear com o espírito da culpa, e nós aceitamos comer o fruto da culpa, e nós nos deixamos levar, e essa culpa também permitimos que ela fosse implantada dentro de nós, e nós passamos como um pássaro aprisionado. A nossa alma, a nossa vida ficou ali aprisionada, porque nós permitimos que o pai dos escravos, da escravidão, que o espírito maligno nos escravizasse, e a culpa então foi implantada dentro de nós, e começamos a sentir remorsos, e começamos a ser dominados com culpas que nem existem, e passamos a ser escravizados. Eu não tenho a casa que fulano tem, eu não tenho a família que fulano tem, eu não tenho o emprego que fulano tem, eu sou frustrado porque já cheguei a esses anos e não consegui o que fulano e fulano conseguiu. A gente começa a viver uma vida comparativa, em outras palavras, começamos a viver a vida dos outros e não a nossa. Você tem sua vida, você é especial para Deus, há um projeto para você, exclusivo, há uma unção específica para você, não é igual a mim, não é igual ao pastor André, não é igual a outra pessoa, cada um tem um caminho, Deus tem um plano para cada pessoa. O que você precisa dizer a Deus: cumpra teu plano na minha vida, ao invés de ficar com inveja, se sentindo culpado porque aquele outro, porque aquela outra. É você, há um plano para você, há um projeto. Esse espírito de culpa é para mantê-lo aprisionado. Diga: Senhor, eu confesso a minha culpa, eu tenho inveja, eu sou orgulhoso, eu não olho para o plano que o Senhor tem para mim, eu fico querendo o plano dos outros. O espírito da culpa foi implantado no meu coração, e isso gerou pecado, iniquidade e transgressão. E você confessa que você errou, que você é pecador, como o apóstolo Paulo: Deus veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E quando você confessa, pede perdão, por causa da cruz, o Senhor é fiel e justo, e Ele libera o perdão. Abra os seus olhos, abra a sua mente, a vida retorna, a vida de Deus retorna, os grilhões se quebram, você se torna livre. É a libertação da culpa. Ele sofreu até o dia que ele parou e confessou, como diz no verso 5. E lá no verso 1 e 2, que maravilha:
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há maldade. Alegria de se sentir perdoado. O descanso da alma por saber que o pecado foi confessado e o Senhor, por causa de Jesus, seu Filho lá na cruz, seu sangue, como diz 1 João 9, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O processo é completo e a restauração é completa. Ela inicia no momento que você se arrepende. A restauração quer dizer a cura das feridas abertas pela culpa. Elas começam a ser saradas, porque o Espírito Santo sabe fazer isso. E você volta a ter uma vida plena, descansada, guardada, tranquila, de alegria, de paz, de gozo. Confessa a sua culpa e o Senhor vai te perdoar hoje. Eu não sei o que você fez, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que é que te tira o sono, as coisas que você se sente tão culpado, que devia ter feito e não fez, que fez e não devia ter feito. Mas hoje você pode confessar. E escreva a tua confissão, e que escreva 1 João 9 em cima. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, tirar a maldição sobre os nossos, daquilo que fizemos de errado, e nos purificar de toda injustiça. Ele resgata, Ele restaura, traz saramento sobre nós. Você pode confessar hoje. Não seja mais escravo do passado, não seja mais escravo das coisas que aconteceram. A minha esposa conta algo maravilhoso, e é uma frase que ela costuma dizer, que o inimigo não está preocupado com o que você fez, ele está preocupado com aquilo que você vai fazer. Por isso ele trabalha dando esse golpe, tentando implantar a culpa. Confessa agora e comece a experimentar um novo tempo. Abra suas mãos e diga: Espírito de Deus, vê se há em mim algum caminho mau, algum pecado, alguma culpa. Deixa o Espírito Santo falar agora contigo. Ele vai começar a revelar aquelas culpas ocultas que está corroendo a tua alma por dentro, aqueles fardos invisíveis, mas que são pesados, aquela mentira, aquele dinheiro, aquele acerto que não foi feito, aquela pessoa que você não fala já há muito tempo, aquela briga que não foi consertada, aquela fofoca que te magoou. Tudo isso entrega nas mãos do Senhor, justo juiz, agora. Diga a Deus: todo o meu fardo de culpa eu entrego em tuas mãos. Me trata por dentro, cuida de mim, e eu quero estar livre e leve diante de ti, Senhor. Confessa, e Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Quer dizer, Ele te liberta e restaura, cura as feridas dentro de você, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém, amém. Pastor André. Aleluia! Uma vez que estamos em Cristo Jesus, somos novas criaturas, e tudo se faz novo sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você que hoje deseja acabar com toda a culpa do seu coração. A palavra do Senhor nos diz que nós podemos colocar o nosso fardo sobre Cristo e tomar o fardo dele, que é leve, que Ele é a vida e Ele tem vida em abundância para nós. Uma vez que o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós abandonamos e deixamos de ser culpados diante de Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz por cada um de nós. Se você tomou a decisão de receber a Cristo como teu único e suficiente Salvador, eu quero convidar você a sinalizar isso para nós. Você pode acessar o nosso QR Code, ou você pode também entrar no link da nossa transmissão aqui
na descrição da transmissão, e lá tem um link para você que recebeu Jesus, que se reconciliou com Jesus ou que deseja se batizar. Assim, nós poderemos entrar em contato com você para ajudá-lo no crescimento de sua fé cristã. Eu quero agora orar com você, encerrando esse tempo que passamos juntos e pedindo para que o Senhor derrame a bênção dele sobre o teu coração e sobre a tua vida e a tua família. Ó Senhor Jesus, apresentamos as nossas vidas e hoje oramos com alegria e gratidão em nosso coração, porque sabemos que em tua cruz foi removido o escrito de dívida que estava sobre nós. Que naquela cruz o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Agradecemos porque hoje podemos viver uma vida libertos e completamente livres da culpa que amedronta qualquer coração. Em Ti temos vida e vida em abundância. Pedimos por cada pessoa que está em sua casa e clamamos para que o Senhor derrame a Tua bênção e a Tua graça sobre cada coração agora, em nome de Jesus. Quero motivar você a estender as suas mãos para as bênçãos apostólicas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.